primeiro, o hábito. Essas espécies elas podem ser umas ervas cespitosas ou podem formar até arbustos, esses caules aéreos. O hábito é bem importante. As folhas também, a primeira coisa que você vai olhar é olhar ela de cima para ver como é a filotaxia dela, se ela é espirotrística ou trística, tá? Isso é bem interessante. Aqui você tem uma planta com filotaxia trística, aqui uma espirotrística. Isso acaba sendo complicado de olhar depois que você prensa a planta, então é importante já ver em campo. A postura também das folhas, quando você olha elas de lado, se as folhas elas são retas ou se elas fazem um arco, né, se elas são arqueadas. O indumento das folhas também é muito importante, dimensão das folhas, sempre, né, a dimensão de todas as estruturas é importante. O ápice das folhas, né, se ele é caudado ou não, se as margens são lisas ou se elas têm emergências na margem das folhas. Bom, com relação às folhas velhas também, é muito interessante, porque isso auxilia bastante, né, a identificação. Se as folhas são persistentes ou se elas caem, isso é muito legal de observar também. E como elas se comportam, né, se elas são folhas que se enrolam, caso elas permaneçam, né, se elas são retinhas assim, ó, ou se elas são enroladinhas, isso é importante. Também caracteres reprodutivos. Bom, primeiro, pedicelo, comprimento do pedicelo, cor do pedicelo, indumento. Ele pode, além do comprimento, é importante você olhar se ele está exposto ou não, né? Nesse caso, essa espécie você olha e fala, ela parece ser céssio, né? Aí você abre lá as folhinhas, você vê que ela tem um pedicelo pequenininho. Então, é importante você falar se esse pedicelo ele é escondido ou não pelas folhas. O hipanto, né, e as tépalas. Bom, o que é o tubo do hipanto? Nas descrições vocês vão encontrar assim, hipanto, tubo do hipanto, ou região do ovário, né, hipanto na região do ovário. Então, você tem essa região aqui, né, do hipanto na região do ovário, o tubo do hipanto e o comprimento total, o somatório dos dois. Qual que é o comprimento, a largura dele? A gente geralmente mede no ápice. Também com relação à dimensão das tépalas, também que é importante. Se você perceber que há uma diferença entre as sépalas e as pétalas, é importante você fazer as medidas de forma separada, que pode ser um caráter interessante para diferenciar espécies. Além disso, a cor e o indumento também é muito importante. Caracteres também de dentro das flores, estames. Quantos estames você tem? Qual que é o comprimento das anteras, os filetes? Se existem as apêndices estaminais, a cor das anteras, a cor dos filetes. Muito cuidado também com, às vezes, falar que a cor do filete, nesse caso aqui, ó, você fala a cor da antera é amarela. Talvez não, talvez essa é a cor do pólen. Então, é muito importante observar se você está falando a cor do pólen ou da antera. Corona é a mesma coisa, né, que você consegue ver os lóbulos da corona. Tanto os lobos quanto os lóbulos, aqui, ó, vocês podem ver, isso aqui é uma parte de um lóbulo de uma corona e aqui é o lóbulo. Você mede os dois. Estilete, comprimento e cor também, e o estigma, né? Como que é a forma dele, se eles se unem no ápice ou não, qual que é o comprimento. No caso de Velósia, né, que tem esse estigma horizontal, você mede o diâmetro dele e a posição dele também, né, para todos.